Olá, boa tarde. Começando o terceiro vídeo do projeto Conexões, Conversas Interdisciplinares com a Raquel. Raquel é mãe, poetisa, arte educadora, especialista em terapia através do movimento e no ensino de yoga para crianças. Raquel também tem um canal chamado Yoga em Família. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda. Opa! Um prazer estar aqui com você, fazendo essa ponte aí. É verdade. Experimentando o encontro, né? Para além das distâncias, que é o momento que a gente está vivenciando agora, o encontro consigo, o encontro com o outro, de uma outra forma, numa outra poética, numa reinvenção de si, né? Exato. A Raquel está no Rio de Janeiro e eu aqui em Portugal, né? Raquel, conheci Raquel quando eu morava no Rio ainda, e ela dá aula numa escola de yoga era pertinho da minha casa, e eu achei ótimo, porque ela tinha essa proposta do yoga em família. E eu estava doida para fazer alguma coisa com a minha filha, e fora a possibilidade de fazer, né? Porque às vezes a gente leva a criança e fica ali esperando e tal. Então eu achei ótimo, porque não só ela fazer, como eu poder fazer também e poder fazer junto com ela. Então eu achei fantástico. E era muito gostoso, mas depois, quando eu comecei o processo de mudança para cá, não deu para continuar, né, Raquel? Exatamente. Ficou complicado. Mas, e aí eu tive contato com a Raquel e fiquei encantada, não só pelo trabalho que ela faz com as crianças, a forma como ela fala, a doçura, né? O entendimento que ela tem do movimento único das crianças, né? Ela também é poetisa, então sempre tem uma reflexão muito profunda sobre o que ela está vendo, sobre o movimento, sobre a situação, né? E sempre com palavras muito doces. Então, era gostoso, era um momento que eu saía de lá, assim, nossa, poxa, que bacana, sabe? Porque é um contato com outra energia, com um outro ritmo, né? Daquele que a gente geralmente vive no dia a dia, né? Então, é por isso que eu convidei a Raquel para estar aqui no canal, para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto de yoga em família, né? Falar sobre como lidar com a energia ilimitada das crianças na quarentena, que esse é o tema do nosso encontro, né? E aí, o que você pensou sobre isso aí? Então, eu acho que até mergulhando um pouco no que você falou, nessa experiência do ritmo, na experiência da criança, né, de acessar outros territórios, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, o yoga ele traz esse valor que eu acho que é inaugural muito para a nossa experiência ocidental, para a nossa experiência do sentir, de se perceber no movimento, na pausa. No entanto, para a criança é uma experiência da qual ela conversa com essa energia. Então, abrir espaço, abrir um território para a criança se experimentar nessa força que antecede a linguagem. Então, é como se entrasse mesmo num campo sutil, e que a criança possa vivenciar o seu espaço criativo, possa construir poderíamos falar, um movimento de experimentação de si, num processo artístico também, num processo estético de ser. Eu trabalho com yoga e com arte também, e com a poesia, como você falou. Então, como na quarentena a gente consegue conduzir essa energia, essa força, essa vitalidade, essas qualidades tão espontâneas e as qualidades da criação, porque a gente presencia no corpo da criança o caos, né? Então, a gente tem um corpo de caos que está se organizando em meio às relações
em meio ao seu desenvolvimento, em meio aos seus movimentos, aos seus sentimentos, às suas tantas descobertas. Então, é um corpo de caos que está entrando numa linha de formatividade, né? De se perceber diante de uma forma. E, na verdade, essa forma não podemos considerar definida, visto que a gente tem muitos ciclos da natureza e ciclos da criação. Então, a gente não assume, como acontece com o papel do adulto, que assume uma forma e fica enclausurado dentro de uma rigidez. E depois, para ele entrar num novo processo, vem todo aquele processo de criação, de aquela força também de desconstrução que também a gente tem nesse valor estético da arte. Então, essa força, essa energia que é intrínseca do nosso ser, de todos os fenômenos universais, de todos os ciclos, de todos os seres vivos, que é o ato de criação, é o ato de criar-se. Então, como a gente consegue, dentro desse momento de um corpo confinado, dentro das suas casas, dentro das suas residências, não só para a criança, mas para o adulto, que também está lidando com um movimento do qual ele também não consegue dimensionar na sua solidão, no seu momento sozinho, porque está muito nessa troca de energia, não consegue esse isolamento. Eu acho que mais do que nunca a gente está sendo convocado a olhar para dentro, a desconstruir, inclusive, essa ideia de casa, de lar e de presença, né? Eu estou conversando com você aqui pela internet e a gente está tendo um encontro e a gente começar a observar que tudo é movimento e energia. Então, a gente não está presencialmente, fisicamente, mas a nossa energia está se conectando, tanto com você quanto todos os demais que estão em casa assistindo ou nos seus celulares. A gente tem um aspecto da energia que conversa, então a criança conversa. Ela é um corpo aberto, um corpo sensível, que ela conversa com a energia. Então, no lar, às vezes, a gente não tem essa separação para poder se harmonizar e estar em si para estar com o outro no maior estado de harmonia e de plenitude. Esse é o grande desafio que a gente está vivendo nessa quarentena, esse corpo criativo que está confinado. E isso me causa uma preocupação, porque a gente sabe que o corpo ele tem uma sabedoria e ele é altamente receptivo. Você pode tanto expandir como você pode confinar. Essa é uma sabedoria de adaptação que a gente tem na nossa história humana, devido a essa experiência do nosso corpo, né, do nosso desenvolvimento. Então, que memória a gente está criando para esse corpo da criança nesse momento? Então, é muito importante pensar em momentos de contemplação, que a gente, em várias outras conversas, né, a Marcélia, a gente em outros momentos teve a oportunidade, e acho que são 3 pontos interessantes que a gente pode pensar com a criança no lar. É um momento de realização, então a gente precisa experimentar a criança ter esse espaço de começar algo a partir de materiais, a partir de fisicalidade, e tornar, e finalizar, ter uma totalidade, uma noção de totalidade, início, meio e fim, ter esse contorno de algo que inicia criativamente e finaliza. Não precisa necessariamente ser no mesmo dia, mas essa visão de projeto, essa visão de realização. Então, a arte assume esse papel de você realizando fora algo que pulsa dentro. Então, é uma conversa. Então, esse é muito importante. Aí você pode experimentar num corpo realmente mais contido, numa mesa, numa ação criativa. Você pode experimentar com materiais no chão. Mas o processo criativo ele é fundamental para esse aspecto da realização e da totalidade de si. Esse é um ponto bem importante. E outro ponto importante que às vezes as pessoas se deparam com crianças que estão reclamando de tédio. E isso é uma palavra que está muito comum na boca das crianças. Estou com tédio, estou com tédio. Então, acho que a gente precisa desenvolver o olhar contemplativo que a gente traz no yoga. Que é você olhar para o universo, olhar para as forças naturais e ver que está tudo pronto, está tudo certo. É que naquele movimento que a gente faz de toda a nossa prática do yoga e chega no relaxamento,
após mover, você vê que algo existe que se move e que é involuntário, que é a sua respiração. Então, você respira sem precisar fazer absolutamente nada, porque tudo está feito. Então, é importante que a criança tome consciência desse movimento de que tudo está feito. Então, não existe o tédio. Tudo se move, tudo está pronto, tudo está feito. Não precisa dessa euforia do fazer. Então, isso seria um momento que o pai, a mãe, alguém que está junto, possa pegar essa criança e olhar para as nuvens. A criança ama olhar para as nuvens. Então, ela vai ter a possibilidade de ver como as coisas se manifestam, como a arte acontece em todas as coisas, como as coisas não estão estáticas, elas se movimentam. Então, como você pode olhar os pássaros voando, como você pode ver a formiguinha no chão, e a criança ela tem uma visão, um universo inteiro, foca e se concentra ali. A criança não está preocupada com o futuro, nem com o passado, ela é totalmente presente. Então, você trazer essa visão, trazer essa arte contemplativa, esse estado da mente contemplativa, que é o estado que a gente pode chamar poético, que é a percepção poética, que é quando você pausa o tempo, você paralisa o tempo e você consegue se conectar com tudo, porque tudo está feito. Então, a gente consegue trazer uma respiração mais harmoniosa para essa criança. E o outro momento que eu acho que é bem importante, bem potente, é a experimentação livre. É a liberdade, né, que eu coloquei aqui, a experiência livre. É você colocar uma música e a música, a criança fazer os seus movimentos, o seu fluxo, e você, adulto, interagir nessa dança, nesse mover, sem estar dentro de uma dança estabelecida, determinada. Todo o corpo dança, não existe um corpo que não dança. Uhum. Mesmo um corpo deitado, por algumas questões, enfim, ele dança, porque também faz parte da natureza a dança, né? A gente tem aí algumas deidades que falam da dança, da força cósmica. No próprio yoga a gente tem o dançarino cósmico. Sim. E a dança é a flexibilidade da vida, é você conseguir conduzir seus movimentos na impermanência. Então, é uma outra prática, um outro pensamento que também traz o yoga, que é a impermanência. Nada permanece. Então, essa quarentena também não permanece. Sim. Mas algo vai se movendo dentro de nós e vai se reinventando, ressignificando, e a gente vai lidando com aspectos nossos que estavam adormecidos, que precisam vir à luz, precisam despertar, e a gente tem muito trabalho para ser feito. E as crianças precisam de um olhar realmente criativo, de experimentação. Então, seriam 3 momentos, Marcele. Seria, assim, 5 minutos, talvez, do seu dia, a cada momento. Ou um pouquinho mais, 10 minutos. Ou, se você não conseguir produzir os 3 momentos no seu dia, a cada dia você conduzir um, que é a experiência da realização, esse estado de totalidade, de algo brotar de você criativamente, você realizar, é uma satisfação, é uma relação dentro e fora. A outra é a da prática do olhar contemplativo, que é esse estado poético, de se relacionar com a vida, com uma compreensão de que tudo está feito. Então, você fica mais receptivo, você não fica tão eufórico e vivendo numa visão futura, nem numa frustração passada. Você realmente entra numa pausa, numa atemporalidade, que também é um vórtice criativo. E a experiência livre, onde você vai acionar fisicamente o seu corpo, os seus movimentos, e vai dar conta de canalizar e extravasar essa força, que eu brinco muito com as crianças, que é a energia do vulcão. Uhum. A gente tiver esses 3 momentos, eu acho que a gente consegue equilibrar. E chama atenção, se o pai e a mãe conseguir se incluir nesses movimentos, ele vai estar também dando condição de saúde, tanto para si, quanto para sua criança, quanto para o seu lar.
E aí essa situação de confinamento, ela começa a ser repensada. Então a gente começa a fazer a dança, a flexibilidade, porque você não pode negar a realidade, nem negar os fatores externos, mas como você pode interagir a partir de si com todos esses processos, entendeu? Uma coisa que eu gosto de pensar muito quando você fala que tudo já está, né? Tudo já está feito, né? Esse é um conceito bastante presente no budismo, na yoga, né? No taoísmo. Então, assim, isso é de uma riqueza muito grande. Mas nós, ocidentais, quando a gente pensa em que tudo já está, a gente tende a pensar que tudo já está, mas tem que estar bem, dentro de uma concepção do que é estar bem, que aí cada um tem a sua, mas de uma forma geral as pessoas têm aquela ideia de que tudo já está, mas tem que estar tudo bem. Né? Tudo dentro de o que está dentro de uma normalidade, nada está acontecendo comigo, nada está me afetando, nada está com não ter problema, entendeu? Não ter um desemprego, não ter, bom, enfim. Isso. Aí é isso, é o estar bem no pré-estabelecido, né? Exatamente, né? E o grande barato dessa que eu realmente abracei, eu acho que quando você começa, você não volta mais, né? Você começa a entrar em contato com essa filosofia, que é realmente uma nova forma de olhar. Quando você tem uma nova forma de olhar, você tem uma nova forma de ser, porque as duas coisas não estão separadas, né? E é isso, é você perceber que tudo está independente de estar ruim, ou daquilo que eu acredito que seja ruim, entendeu? Então, assim, a pandemia também está, né? Para além das questões sérias que comprometem o bom andamento e articulação dessa pandemia em cada país ou em cada estado, né, a gerência, não estou falando disso, mas eu estou falando que existe um fato que está aí, que foi praticamente mundial, global, né, e que afetou todo mundo de forma muito desigual, mas que afetou. Teve uma igualdade no sentido de que qualquer um é possível de ser atingido por essa situação. Né? Então, quando a gente também começa a acolher esse estado de tudo está como está, e ainda que não seja da forma como eu gostaria que estivesse, eu acredito que as coisas tendem a entrar numa equação muito mais equilibrada, né? Porque você sai do estado de luta por negar um estado que você não gostaria que estivesse, né? E não é aceitação boba, banal, como a gente fala, né? No sentido de que não me traz inquietude, não me traz angústia, mas que está assim, me traz angústia, me traz e ok, o que eu vou fazer com isso? Porque isso também faz parte, no sentido de que podia ser a pandemia, mas podia ser uma guerra, poderia ser, enfim, qualquer outra adversidade, que um tumor, né? Ou, enfim, qualquer adversidade que nos coloque em xeque, nos coloque esse corpo em xeque, porque ele atingiu o nosso corpo, né? Tem muita coisa dentro do que você falou, muitas janelas que dá para abrir, mas eu acho que é esse... então eu vou me conformar? Não é disso que a gente está falando. Não é, vou me conformar. Até porque a nossa experiência cultural ocidental é muito baseada no desejo. Uhum. A gente vive um corpo intensificado, totalmente capturado o tempo inteiro na produção de desejos. E o trabalho que a gente faz numa prática de autoconhecimento é reduzir esses excessos, liberando essas camadas que não te pertencem, que é de toda essa massa, de todo o processo que acontece em diferentes realidades, para você alcançar de fato o seu desejo. E o desejo nos move.
né? Então, é importante que a gente também tenha esse contato saudável com o desejo. Mas o mais importante é você compreender a sua identidade e a sua força autêntica, a sua energia, seu olhar, sua presença autêntica diante disso. Mas é um trabalho que vai... Quando você fala, realmente, aqui no Ocidente, a gente tem essas dificuldades, é porque eu acredito que a gente tem muita, poderíamos dizer, não vamos colocar para todo mundo, mas eu acho que a gente precisa amadurecer-se espiritualmente. A gente precisa realmente criar, e as crianças precisam ser incluídas nisso. E amadurecer espiritualmente é conseguir olhar para todas essas realidades na sua capacidade de fazer escolhas. Exatamente. Dentro das realidades. É. Então, isso não fazer nada se considera também as escolhas que, de alguma maneira, elas são feitas, são realizadas. Com certeza. Mas isso também é um fazer. Uhum. Quando você faz a opção de pensar por não fazer, é fazer. Sim. Tem como não conduzir alguma força, alguma matéria, se não existir intenção. Sim. Se não existir relação, né? Isso é muito quântico, né? Você está estabelecendo visão. Uma vez visto, aquilo se move. Então, eu acho que a conversa realmente é uma visão para dentro. É desconstruir essas paredes e experimentar esse processo como um ato criador, um processo criador. Algo precisa surgir. A gente não pode passar por esse período de quarentena igual e sair igual. Não é possível. Eu não sei qual vai ser a forma, a energia que a pessoa vai adotar. Ela pode sentir que a cobra está liberando a pele e ela vai renascer. Ela pode ter toda a fúria do mundo, toda a impotência, toda a raiva, mas ela se dá conta de que o território que ela sente agora é um território de mudança, de transformação. Sim. Ou ela pode sair da autocombustão e renascer das cinzas. Então, assim, não existe um ser nesse momento, em diferentes realidades, porque a gente está falando de um recorte, de uma realidade, né? Sim. Uma realidade nossa, uma realidade urbana, uma realidade que tem acesso à conexão, à internet. A gente está falando dessa realidade, certo, que não está em estado de sobrevivência, de correr atrás do alimento. Então, o que nós podemos produzir em termos de pensamento, de frequência e de relações para que a gente possa impulsionar novas realidades. Exato. Então, quando a gente fala disso, de que tudo está feito, e a gente está falando da criança, a criança, ela não vive só. Ela tem certamente algum lar. Se ela não tem um lar, ela tem algum adulto. Não tem criança que fica só. Mesmo, infelizmente, muitas crianças vivem em estados assim terríveis. Infelizmente, ainda existem. Isso. Mas a gente pensar que nessa condição de quem está vendo agora, que força é essa que move, se não o amor incondicional? Então, por que não ser impulsionado pelo não fazer? Porque tudo já está feito e a gente está falando dessa condição plena do ser humano de amar e se reconectar com esse amor. Então, a gente está falando de vibração, de energia, de força, do invisível de alguma maneira, para que ele se torne material, para que ele se torne físico. E ele vai depender da sua autorrealização, do seu trabalho interno. E não é um trabalho devagar, não é um trabalho, digo, fácil. Fácil, não. Não está passando por um período fácil. Isso é uma coisa muito importante da gente ter clareza. A gente não está passando pelo oba-oba. Então, se a gente tiver isso muito claro, a gente vai assumir as nossas responsabilidades, sim. E é uma responsabilidade que requer cuidado consigo, se inclua no processo. Exatamente. Se inclua, cuide de você, cuide de seu corpo, cuide de seus pensamentos, cuide das músicas que você está ouvindo, cuide das leituras, cuide de quem você precisa cuidar, cuide do seu lar, cuide da melhor maneira e com muito agradecimento. E a gente sempre está melhor em algum espaço do que alguém
e também estar atrás de alguém. Então, assim, para a gente não olhar de uma maneira pré-estabelecida para as nossas coisas, senão a gente faz um corpo rígido, uma mente rígida, e quando surge um momento desse, que empacota a gente, que confina a gente vai entrar numa memória de retenção e vai sair daqui travado. Isso. E não vai ter a liberdade de impulsionar a sua força, a sua energia, de estar com o outro na sua forma autêntica, como pode estar. Não necessariamente abraçando. Para mim é um desafio muito grande, Marcelo. Eu trabalho com presença, eu trabalho com pessoas, trabalho com empatia, mas a empatia no sentido mais sutil. Não é só pensar o outro, é sentir o outro em mim e devolver ao outro a sua própria manifestação. E eu não estou conseguindo mais essa presença física. Então, eu preciso crescer. Eu preciso crescer para eu poder expandir, abrir novas formas de relação e criação. Sim, eu vou pegar... Então, quando você cresce, é porque é dentro para fora. E aceita agora esse período, como você pode estar lidando com ele, com muita maturidade. Aí eu volto a falar desse olhar da maturidade e com reconhecer. Tem dia que eu fico aqui pipocando, tem dia que eu fico com muita energia, a criança vai ficar com muitos pensamentos, mas uma coisa eu não fico assim, desacreditada, isso eu não fico. Eu não perco, porque... Pode falar. Oi. Deixa eu só dar uma pausa para a gente poder retomar isso que você está falando e entrar no próximo tópico, tá bom? Vou dar uma pausinha aqui só para facilitar.